A verdade a gente não gosta de ouvir. Mas é que aí que tá. As pessoas estão acostumadas a não terem o mínimo. Se a ex é louca, a próxima louca é você. Entramos no mês de junho e com ele o dia mais romântico do ano, o Dia dos Namorados. Aquele dia amado para quem tem um amor e odiado pelos solteiros. Mentira, eu não odeio, eu só não vivo ele. Mas, como temos duas solteiras aqui, o assunto de hoje é Broken Hearts, corações partidos. Como diz uma participante desse podcast, história de amor tá cheio, mas as histórias de desamor? Oi, meu nome é Victoria, sou do Rio Grande do Sul, solteira, 31 anos e mulher. Oi, meu nome é Renata, sou de Santa Catarina, solteira, 34 anos e mulher. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. No episódio anterior, conversamos com a Ana Paula Fischer Vieira e falamos sobre a realização de sonhos, determinação e coragem para ele contar a opinião dos outros. O papo é inspirador e tem gente colocando em prática os ensinamentos da nossa convidada mais que especial. A Vitória falou que ia e foi. No episódio de hoje, falaremos sobre corações partidos. Sonoplasta, coloca uma musiquinha. A sonoplasta sou eu, não vou botar musiquinha nenhuma. Nossos ouvintes fiéis nos mandaram várias histórias lá no Instagram, no @canal e mulher, e talvez esse assunto renda muito mais que um episódio. Infelizmente, os corações partidos só aumentam. Mas antes, nossos recados paroquiais. Estamos no Instagram e também no TikTok. Sem dancinhas, a Renata não quis dançar ainda. Não. Procura lá, @canal e mulher, mande sua sugestão ou sua história e ajude a fazer desse espaço o que ele é, divertido e questionador. E deixa pra gente a resposta para nossa pergunta lá do início. Há mais histórias de amor ou de desamor? Os nossos episódios são lançados às quintas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Além do Spotify, Google e Apple Podcasts, estamos no YouTube também. Inscreva-se pela sua plataforma favorita para receber notificações sempre que entrar um episódio novo. Nossa parceira, a Sociedade Marina Mello, tem feito o podcast chegar cada vez a mais ouvintes. O @ dela é @marinamelloblog, com 2 L's, e ela está com a carteira aberta para novos clientes. Vou te responder, Victoria, já começando aqui. Há mais histórias de amor ou de desamor? Eu acho que assim, ó. Vamos ser bem sincera, realista nessa vida? Tem mais história de desamor, porque até a gente chegar no amor... Olha... A gente já passou por tanta coisa, né? Nem chegamos no amor ainda, Renata. Não é mesmo? Então, assim, galera, a gente pediu hoje a toque de caixa, assim, algumas histórias, porque eu vi um filme que eu super indico no HBO, chama Galeria de Corações Partidos. E a personagem, ela colecionava itens dos caras que ela gostava e que partiam o coração dela. E ela era tipo uma acumuladora, cheia de coisa. E um belo dia ela resolveu abrir uma galeria. E ela trabalhava com artes, com galeria de artes. E ela resolveu fazer uma galeria de artes com as peças e contando as histórias. E aí ela catou histórias e peças de várias pessoas e fez uma exposição com histórias de desamor. E aí eu pensei, por que não nossos ouvintes e os nossos ouvintes queridos contarem histórias? E aqui, gente, sério, tem quantas? Umas 10, né, Vicky? Tem 10 dos nossos ouvintes, né? Fora as que a gente As pode nossas. incrementar com as nossas, né, Eu Renata? tenho Porque duas. Eu puta tenho que duas. pariu, né? Eu tenho duas que eu tô decidida a contar. Preciso tirar isso do meu coração. E também assim, né, gente? Eu não sei ainda. Vamos ser bem sincera, ouvir história de desamor dos outros faz a gente ficar melhor. É igual quando a gente tá numa fila e a fila é imensa. Se a fila tá imensa atrás de ti e tá imensa na tua frente, não faz mal, tá todo mundo na fila. Entendeu? Tá todo mundo fodido igual. Exato. Vamos ouvir, que conta a primeira história aí. Bora. Vamos lá.
Por conta da instabilidade emocional devido a um término traumatizante, ferrei com todo o possível relacionamento que eu estava construindo com o cara que eu posso dizer que é um dos amores da minha vida. Excesso de expectativa, insegurança, emocional mega abalado. E achava que já ia emendar em outro só porque eu estava apaixonada. E então ficou tóxico. Ele também veio com a bagagem dele. Eu entendo a minha parte e não dá certo, mas quando eu descobri que ele se mudou para longe, fiquei em frangalhos. Gente, escolhemos começar com essa historinha porque até quando a gente fala de dates constrangedores, quando a gente está lá falando de sexo, quando a gente está... Cara, sempre dá para tirar uma coisinha aí do meio. Sabe o que eu vejo aqui? É um negócio que a gente já falou aqui nos episódios de abuso psicológico, enfim. Ou até de relações doentes mesmo, relações com ciúme. Não era o caso aqui. O que ela está dizendo? Que ela já estava abalada de um término. Ela não esperou cicatrizar, ela não parou para acolher a dor, ela não parou para viver o término, né? Ela logo se apaixonou por outra pessoa. Isso chama-se... Completa, Vicky. Negócio que Carência? começa com C e termina com ência. Muito bem. Carência. E aí faz o quê? Porque a gente não quer ficar sozinho, a gente acha que alguém vai fazer a nossa vida feliz, que a nossa vida só vai ser feliz com alguém. Gente. Eu acho que, claro, a gente também procura alguém para estar juntos, né? Acho que o ser humano ele é criado e ensinado e educado para viver em sociedade e viver no coletivo, Sim. né? A gente não foi feito para ser um indivíduo sozinho, né? Mas claro que a gente tem que saber ser, né? Mas sabe Porque uma aquela... das verdades da vida é que a gente nasce sozinho. Então, mas sabe Agora, tu não aquele... saber estar sozinha e viver o luto, porque é um luto, é um término, né? Então a gente tem que se curar antes, Quem para aqui não nunca botar tudo isso aqui que ouviu... ela falou. Vicky, tu já ouviu aquela coisa assim? Ah, para esquecer um amor só sentando em outro? Para falar bem o português. Para esquecer um amor só arrumando outro? Tu já ouviu isso? Gente, isso Claro, com certeza. é a pior cagada de todas. Porque tu vai trazer todas as tuas inseguranças do outro relacionamento pro novo. Aí não vai rolar. E é bem o que ela falou, né? Excesso de expectativa, insegurança emocional mega abalado. Não tinha, não, ela não se curou e entrou com tudo isso num relacionamento novo. Não sei se chegou a ser um relacionamento realmente. Mas, cara, por que não se cura? A pessoa, pelo que entendi, a pessoa era bacana. Então, daí a gente ficou conversando algum tempo, assim, sobre isso. E eu acho que todo mundo já teve essa pessoa na vida, sabe? Aquela pessoa que era muito legal, mas chegou numa hora que a gente não sabia lidar com as nossas próprias emoções. Eu fiquei mó triste, assim, mas eu tenho muito claro na minha cabeça que a gente não tem um amor só na vida. A gente tem a chance de ter Não. vários amores, porque amor é uma coisa assim muito grande, sabe? E aqui tem uma história muito bonita sobre isso, mas a gente vai continuar. Vou contar a segunda história já? Pode? Pode, claro. Daí a gente vai desenvolvendo tudo no decorrer do programa. Essa segunda história é polêmica, galera. Alerta polêmica. Eu amei um ex-cliente meu casado, sendo garota de programa. Ficamos 4 anos juntos, achei que ele fosse ficar comigo, porém vi que o caminho ia ser outro. Aí terminamos. Foi o homem que mais amei em toda a minha vida. Cortamos contato e nunca mais nos falamos. Olha que complicado. Olha que complicado. Essa é complexa, né? Porque temos várias questões dentro de uma história tão curta, né? A Várias. questão de ser um cliente, a questão dela ser uma garota de programa e a questão de entender que uma garota de programa também se apaixona. E que ele é casado e Entre outras questões, provavelmente né?
E ele era casado e provavelmente dizia para ela que ia terminar, ia se separar, enfim. A balela de todo casado, né, gente? E outra, assim, que nem tu falou, ela é garota de programa, era o trabalho dela. No final, entendeu? Ela tinha que se encontrar com ele, ela gostava, se apaixonou e ia negar como e... Oh, foda, tá? Eu não consigo, assim, para nós é muito difícil se colocar nesse lugar, assim, porque realmente deve A ser gente nem tem uma como, né? avalanche de sentimentos para ela, assim. Falei, nossa, muito complicado. Mas é muito complexa essa situação. Por primeiro, muito preconceito em torno de ambas as coisas, né? Porque se entende que pela nossa sociedade, o casado não está errado. Para nós, sim, né? Hoje, sim. Mas muitas vezes vão apontar para ela e dizer, mas como uma garota de programa se apaixona? Como se ela não fosse uma pessoa? Ah, tá, tu diz, nessa configuração, a única apontada seria a garota de programa. Eu acho que não, ao meu ver, a mais apontada, né? Porque hoje eu acho que tem mudado um pouco dessa. Sabe, né? Eu sou bem otimista nessas relações feministas. Acho que a gente está caminhando por um caminho de luz. Eu também acho. Longo ainda? Longo, bem longo. Mas tá bem mais legal. Mas um caminho de luz, né? Tá bem mais legal. A gente pode fazer um podcast falando bobagem, falando coisa séria também. Mas eu acho que ela seria mais apontada por dizer eu me apaixonei por um cliente. Primeiro, por ser uma situação de trabalho, porque se fosse qualquer outro trabalho, eu não sei se seria tão julgado quanto dela. Tu sabe que a gente até conversou um pouco, eu até conversei um pouco, porque realmente é uma coisa que a gente para pouco para pensar, né? A vida pessoal da garota de programa. Cara, é um trabalho, sabe? Para ela é um trabalho. E só que quando tu parar para pensar que isso pode acontecer, e aí, tipo assim, vamos dizer que ela se apaixonasse por outra pessoa que não fosse o cliente, que não fosse cliente dela. Vem mais o problema, ela disse que ela não teria muito problema com isso, assim, porque a gente conversou. Vem mais o problema de tu contar qual é o teu ofício, né? E do cara aceitar. Como é que foi? Como que faz? Não é nem isso. A gente conversa com as pessoas, a primeira coisa que perguntam é o que tu faz? Com o que tu trabalha? Ainda é Entendeu? muito tabu, né? Essa É questão da muito tabu. profissão mais antiga do mundo ser muito tabu e as pessoas fingirem que não existe até hoje, né? Aí eu fiquei assim, ó. Bom, mas esse assunto gente... acho que é um assunto que a gente quer tratar a gente quer tratar num episódio especial dele, né? Com ela. Eu acho que esse assunto, ele é um assunto, eu acho, muito rico Sim, e sai um em pouco da nossa polêmica, alçada, gente. em conteúdo, É, até em questão dos abusos ou não, né? sim. Eu acho muito interessante. Esse assunto eu acho que eu não quero me aprofundar muito agora, porque daria, né? Nem eu, até porque Sinceramente, eu adoraria tratar desse assunto. eu acho que foge da nossa alçada Vicky e Renata, sendo que quando ela estiver aqui para nos contar mais profundamente como é esse sentimento e tal, acho que será muito legal e super rico para a gente poder explicar melhor essa história, e eu vou trazer essa história de volta aqui quando ela vier aqui dar entrevista para gente. Vicky, eu posso ler a terceira? É claro. Guria, me veio lágrima no olho quando eu li essa daqui. E Eu ela também. volta de muito novo. e volta muito para a primeira história, eu acho, sabe? Eu vou ler. O ano era 2010, conheci um rapaz lindo, olhos azuis, loiro, uma carinha de mal, pensei comigo, era ele. Nos conhecemos, ficamos e namoramos por 6 meses, mas por força do destino, rejeição por parte da minha mãe e de uma viagem dele, terminamos. Ele foi, eu fiquei aqui em pedaços, e depois disso, minha vida amorosa foi por água abaixo. Ele voltou e meu coração se alegrou inutilmente, achando que iríamos reatar. Nada feito. E desde aquele momento, tentava encontrar em várias pessoas
o que ele tinha, mas sem sucesso. Até que nos reencontramos, ficamos, matei a saudade e a vontade. Mas um detalhe, entre parênteses, o amor para minha vida, impediu que essa aventura continuasse. E desde então, ele tem um lugar especial no meu coração. Eu troquei o amor da minha vida por um amor para minha vida, que dá segurança, conforto e amor. Aí ela botou, chorei enquanto escrevia. Eu chorei enquanto eu li, eu tô toda arrepiada. Porque a gente volta lá na primeira história, Tu né, pode chorando. A gente começa... Essa Porque como é frase foi diferente. tão bonita, porque a gente ressignifica vários amores que a gente tem na nossa vida, né? Sim, e é o que tu falou, né? A gente pode amar várias pessoas, a gente não tem só um amor, né? É bem que ela falou, eu tinha o amor da minha vida, que garanto que foi a pessoa que ela mais... Eu acho que tem as diferenças do amor, apaixonamento, aquele, sabe? Quando se apaixona e tu faz tudo pelaquela pessoa, Tem o amor aquele amor que tu seguro não e o pensa amor muito. voraz, né? É. E esse amor seguro, que é o amor pra vida dela, que ela achou segurança, conforto, carinho, sabe? Estabilidade. Mas sabe o que eu me lembrei quando eu li essa história? Do Sex Life. Verdade. Lembra? Aquela coisa ruim lá teve essa pegada, verdade. E tu tem que ser muito madura e muito segura da tua escolha para abrir mão de um amor da tua vida que tu ama muito, mas talvez não te faça tão bem quanto um amor seguro, né? Né? É verdade. Renata, sinceramente, eu tô sendo tão, como é que eu vou dizer, sabe nas minhas palavras que parece que eu tenho um amor, né? Vitória, já não tivesse alguns amores, Vitória? Já. Eu vou contar o meu. Parece que eu tô casada. Eu tô faladeira Vai. hoje. Tá esperando esse momento. O primeiro amor que eu tive, assim, eu namorei muitos anos, já falei aqui. E depois disso, eu fiquei muito mal, assim. E aí o primeiro amor que eu tive foi um cara, chama de cara. Ele não mora aqui, ele não é daqui, ele é de São Paulo. A gente se conheceu na Shed, que é uma balada que tem aqui em Balneário. E aí, cara, a gente se grudou de um jeito, a gente se falava o tempo inteiro, o tempo todo, todo dia, e aquela coisa foi crescendo, e eu dizia, nossa, ele batia tudo. Era, meu Deus, era muito legal. A gente combinava em tudo, 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 tudo. E aí a gente começou. Eu ia para lá, ele vinha para cá, eu ia para lá, eu vinha para cá. Resumindo, deu uns 7 meses. Assim. Só que sempre chegava naquele ponto de que dizia assim, tá, quem vai, quem fica. Do tipo assim, vai chegar uma hora que alguém vai ter que se mudar, né? Só que ele era muito mais novo que eu, ele estava numa outra fase de vida. Eu era muito diferente do que eu sou hoje, eu tinha uma dependência aqui da minha cidade, enfim. Eu achava que eu nunca ia poder sair daqui, hoje eu já penso um pouco diferente. E aí, olha o que aconteceu, gente, cara, meu coração ficou em 1000 pedaços, em caquinhos que não dava para colar. Aí eu terminei, porque tipo, chegou uma hora que, a gente curtiu muito junto, assim, muito. Era muito legal. Só que chegou uma hora que eu via que eu estava fazendo mais esforço do que ele. Tipo, eu fazia mais esforço para ele vir ou para eu ir do que ele. E aí eu falei, cara, é melhor parar, porque isso aí vai me machucar lá na frente. Eu tô vendo já. Aí a gente terminou, e quando eu termino é assim, ó. Eu corto contato. Então, se você, meu contatinho, está ouvindo isso e eu nunca mais falei com você, é porque eu precisava te esquecer. Enfim, aí ele me ligava às vezes, assim, de madrugada, tal. E aí um dia eu tinha voltado do show do Bruninho e Davi. E aí era de sábado para domingo. E eu atendi.
E era ele dizendo que me amava, que não queria me perder, que babá, todo esse rolo assim. E eu te amo também, porque realmente eu tinha muito sentimento por ele. E isso foi de sábado para domingo. E aí ficou nessa, ele ia abrir um negócio lá, ele queria que eu fosse na inauguração, me chamou para inauguração. Não, eu vou, babá. Gente, na segunda-feira eu tava olhando meu Instagram e tava escrito Não. assim: eu só não choro porque, tipo, eu tô muito de boa já dessa história, mas faz bastante tempo, foi em 2018. Aí tava escrito assim: como é bom estar contigo. E na foto não era eu, gente. Não era. No domingo, pra Renata! segunda, um dia depois, eu fiquei mal. Eu chorava afundada no sofá, em posição fetal, dizendo: Deus, por quê? E aí foi a única vez assim que eu tirei qualquer satisfação, eu só tirei um print e falei: que merda é essa? E excluí tudo. Tirei tudo, não queria mais ver. Gente, bloqueia, exclui, silencia, faz o que vocês quiserem. Isso aí é porque eu É, eu achei, também. porque eu fiquei muito puta da cara, porque eu achei irresponsabilidade emocional. Ele não tinha o Eu direito ia de dizer ligar isso, para falta de mim, responsabilidade emocional. ligar um dia antes, dizer que me ama e mil coisas, e no outro dia assumir. Ele não sabia como falar, fiquei, né, óbvio, eu entendo o lado dele, ele não sabia como me falar, ele sabia que eu ia ficar mal, ele também estava mal, enfim. Mas Foda-se. ai, olha, eu sofri, tá, Vicky? Essa foi minha primeira quebrada mesmo de coração, assim, que doía, que eu achei que nunca mais ia parar aquela dor. Mas, gente, eu quero dizer para vocês que passa. E aí vem outra. Sabe que. E vem mais, vai. Sabe que eu tive poucas, né? Porque eu nunca me deixei sofrer por muito tempo, né? Eu era bem ruim quando eu era menor. Hoje não, hoje eu me permito dar uma sofridinha, né, Renata? Tá, faz parte. Hoje Tem que eu sangrar sofro. para cicatrizar. Mas eu acho muita irresponsabilidade emocional, assim, porque a pessoa te liga bêbado, provavelmente, né? Porque de sábado para domingo, Aham, provavelmente ele tá bêbado. aham. E mesmo quando não está, assim, porque as pessoas não são só irresponsáveis afetivamente quando estão bêbadas, né? Eu vou contar uma minha, rapidinha, porque a Renata contou dela, né? Não vou deixar ela Ai, sozinha vamos, nessa gente. barca. Ai, foda-se. Todo mundo passa por isso, vocês vão É, ver. total. Eu tenho vários amigos, né? Graças a Deus. E eu ficava com um quando eu era bem mais nova, assim. E aí, eu namorava aqui, graças a Deus, morava em outra cidade. E ele namorou por muito tempo e falou: Ah, terminei, não sei o quê, vamos tomar uma cerveja, tô aqui na tua cidade, não sei o quê. Eu falei: Vamos, né? Só que, tipo, como a gente é muito amigo e muito conhecido, é muita intimidade. É uma intimidade além, né? Porque a gente já era Sim, amigo, ficamos, é além daquela amizade. sim. E como eu tava muito carente, e eu sempre digo, e a Renata concorda comigo, já sei, que a carência é o pior dos Pior conselheiros, né? conselheiro. É. Eu já imaginei casamentos, tá? E quarta pra segunda, voltou com a namorada. Ou Ai, talvez não tinha nem cara. terminado, né? Puta que pariu. Ai, que dor. Gente, é sério. Ai, que E dor. aí, e aí acaba com amizade, acaba com qualquer coisa, né? Eu não me permiti sofrer muito, porque esse aí realmente não merecia. Mas fiquei puta, É que o ariano sofre diferente, né? O muito. ariano fica puta. Eu sou uma leonina disfarçada, eu sou canceriana, disfarçada de leonina. Eu choro e me acabo. E aí meu lado leonino pergunta: como assim escolher outra pessoa e não eu? Que burro. Eu tenho dois poréns, né, Renata? Meu sol é em Áries, né? Eu sou ariana. E meu ascendente é em Leão. Eu não me permito. É, eu brigo. Meu leão briga demais com o meu câncer. Aí eu acabo chorando pela pessoa ser burra, entendeu? Por eu ter ficado com uma pessoa burra. Foda, cara. Chorando de raiva. As pessoas não têm mais responsabilidade, né? E tu sabe que é uma coisa, isso é tão recorrente nas histórias que eu escuto assim por aí,
Porque, gente, eu não sei se eu já contei aqui, mas eu sou um imã, né? Pessoas que não me conhecem me param no meio do rolê para me contar histórias de desamor. E que nem sabem que eu tenho um podcast. É uma coisa louca, eu sei história de muita gente. Conta a história número 4. Mas realmente eu gosto desse teu lado. Rende o episódio inteiro. O quê? Até 2. O quê? Esse teu lado rende um episódio inteiro ou até 2. É, né? Porque eu posso contar a história dos outros, minha, só da minha cabeça. O pior é que a gente tá dizendo que são as nossas. No início do podcast, eu vou contar um segredo pra vocês. Fala No aí. início do podcast, a gente dizia que as histórias não eram nossas. A gente contava as histórias Algumas anônimas. realmente não eram, mas misturava ali. A gente contava as Na histórias. mistura e um pouco das nossas também. A gente contava as histórias como a gente tá contando aqui, só que no meio tinha história nossa. Só que a gente tinha medo ainda de contar. Medo, gente, não é nem vergonha, é medo. E aí. Agora já acabou. Nós já falamos cada coisa aqui, né, Vitória? O cara que me machucou, se ele ouvir, quero que saiba, me machucou, mas já passou também. Conta 4. O cara que me machucou, ele provavelmente ouve o podcast, e ele já sabe que ele cagou. Não, porque meu daí também somos sabe. amigos, né? Ainda somos amigos. Porque daí vamos fazer o quê? Família amiga, vamos fazer o quê? Eu já mando para escanteio, foda-se. Amiga, eu arrumo outro. Tá, bora. Quarta história. Vai. Quarta história não é nossa. Não. Bora. Maior coração partido foi quando eu conheci um boy através de uma reunião de trabalho. E logo após a reunião, começamos a conversar. E foi indo, até nos conhecermos pessoalmente. Na mesma semana que conheci ele online, me mandou um buquê de rosas com uma frase muito linda e demonstrando muito apoio na minha nova fase de vida. No dia que cheguei no hotel para passarmos o final de semana juntos, tinha um novo buquê de rosas, vinho e chocolate. Já estava até imaginando que iria me pedir em namoro. Após o final de semana incrível, veio aquela sumidinha básica de pessoas que não querem cobranças e que falam que é a pessoa certa na hora errada. Passou uns meses, veio me procurar como se nada tivesse acontecido. Como se nada fosse e nada tivesse acontecido. Para querer viajar comigo novamente. Não fui. Se me arrependo ou não, já nem sei. Mas sofri, viu? Fim da história. Que ódio, cara. Renata, Que ódio. deixa eu te fazer uma pergunta. Porque ela fala ali de um padrão. Antes de entrar realmente na história, assim, eu queria ter Vai. Né, falar contigo sobre um padrão. Hum. Após o final de semana incrível, veio aquela sumidinha básica de pessoas que não querem cobranças e que falam que é a pessoa certa na hora errada. Tem padrão? É jogo? Eles sabem como agir? Cara, eu odeio isso. Eu odeio o joguinho. Eu odeio. É tão fácil ser direto e reto, né? Mas eu entendo o que ela quer dizer. Eu acho, já aconteceu contigo também, não? Quando consegue o que quer, vaza. É que hoje eu sou bem quieta, né, agora, né? Não, eu mais também. diminuída. Quem sumia era eu. Credo, Quem sumia Vitória. era eu, mas eu sumia e eu não... eu falei antes, eu era uma pessoa ruim. Gente, eu melhorei assim, melhorei muito. Então, mas aí, que bom, porque é uma irresponsabilidade tua também. Mas assim, são 2 casos diferentes, gente. Assim, fiquei com um cara na balada, Concordo. transei e tal. Foda-se, amanhã é outro dia. Tudo bem. Agora, olha ali, era um negócio que tinha vindo, conversa, final de semana, flores e chocolates, e promessas, e não sei o quê. E o cara sumiu. Escafedeu. E isso não é... E depois veio como se nada tivesse acontecido. Não, isso é normal, né? Todos eles fazem isso. Só que, assim, isso me lembrou a história de uma conhecida minha, uma pessoa que também me contou essa história, que o cara fez a mesma coisa. Quando viu que ia chegar perto de ter um relacionamento, que o negócio, assim, ficou mais
Sumiu, mas sumiu. Sumiu. Aí, tipo, tu manda o bom dia que vocês mandavam todo dia por meses e tchau. Sabe? Eu acho isso uma irresponsabilidade. Eu acho que tem muita gente com muita dificuldade de assumir o que quer. É bem o que ela falou. De pessoas que não querem cobranças, mas também de pessoas que não sabem o que querem. E de não conseguir colocar na mesa o que querem, né? Porque, por exemplo, chega para mim, pra gente estar ficando, e tu chega para mim e fala, olha, Vitória, eu só quero até aqui. Eu não posso te dar mais que isso, eu só quero até aqui, eu quero uma viagem contigo e tal, vou te tratar super bem. Mas é só até aqui. Exato, E tá fala. tudo bem também, se eu aceitar, tá tudo bem. Exato, aí tu assume responsabilidade. Verbaliza. Mas eu acho que tem gente que tem uma autoestima tão grande e tão boa, que deveria encapsular, que acha que as pessoas estarão sempre ali esperando por elas. Tipo, ele veio como se nada tivesse acontecido e achou que ela, beleza, ela vai querer mais um buquê de flor, mais um chocolate e bora lá. Sabe? Assim, não vou dizer que tem uns que se bater a gente fraqueja, mas quando é assim, de uma dor tão forte que a gente sente, eu penso assim 2 vezes. Eu tenho uma história também, mas Antes da vou próxima contar história, depois. eu queria trazer outra questão. Eu pensei em várias minhas, agora lembrei que eu já passei por muita coisa na minha vida. Tu quebrou corações, né? Antes de trazer ela... Não, mas também foi quebrado, também me judiaram um tantinho do meu coraçãozinho. Então vai. Eu não tenho pena do teu coração, Vitória. Mas eu queria trazer outra questão antes da gente trazer outra história, que é o seguinte. Tu não acha que um pouco dessa nossa... Vou dizer nossa, porque todo mundo tem carência, é um pouco da questão de que ninguém mais faz questão de tratar o outro bem, porque o mínimo já te conquista, por exemplo. Ele falou, tratei aqui, por exemplo, na quarta história que a gente trouxe, mandou flores, dizendo uma nova fase da vida, coisas que um amigo, tu me mandou meu primeiro buquê de flores, foi tu e a Mari que me mandaram, né? Final de semana incrível, tinha um novo buquê me recebendo e vinha um chocolate. Cara, eu acho que agradar as pessoas que tu tá junto, que tu quer bem, é o mínimo. Tá? Não, vamos combinar que Claro buquê que... e chocolates e um final de semana na praia é over, né? Um pouco a mais, romântico. Né? Não é normal, né, Mas, por Vicky? exemplo, se o cara... Mas é que aí que tá. As pessoas estão acostumadas a não terem o mínimo. E aí, quando ele faz um pouco a mais... ele fez um pouco a mais do mínimo, Pra mim é um pouco... Sim, é um pouco a mais do mínimo. Sim, com certeza. Entende? É um pouco a mais do mínimo. Cara, Vicky, as pessoas... Lembra que a gente falou lá no programa da Francine que o marido dela deu para ela um curso para ela se especializar, para ela realizar o sonho dela, e a gente falou assim, tem gente aí incentivando mulher a ser mais foda ainda, e vocês aí se contentando com foguinho e reação no Instagram. Cara, Sim. A gente está sendo acostumada, eu concordo com essa tua fala, a gente tá se acostumando com o mínimo, uma curtida de foto, a gente fica, ai meu Deus, ele curtiu minha foto, isso só quer dizer que ele tem internet, que o Instagram dele está funcionando. Entende? É exatamente isso. E aí, quando o cara vem e trata a gente super bem, cara, eu vou contar outra história, porque daí vai linkar com essa e vai linkar com a outra. Aconteceu comigo também, gente. Olha, eu sou um poço de história. Essa é a minha mais recente. Ainda estou tentando superar. Não, já superei, só não pode passar na minha frente. Já superei, só não pode passar na minha frente. Podemos contar a quinta história? Eu achei que ia trazer a tua. Eu vou contar a quinta história, depois eu conto a minha. Tá. Então tá. Bora. Tá. É tu essa. Pode contar. Conheci um cara muito exatamente como eu queria.
Gente boa, atencioso, se preocupava comigo. Aí ela falou que ela teve uns problemas. Parênteses. Vai. Tava a lista completa, a lista da Renata. Não é a história da Renata, mas essa pessoa provavelmente também tinha uma lista. A lista completa. 80% de aprovação. Então ela conheceu um cara muito exatamente do jeito que ela queria, gente boa, atencioso, se preocupava com ela, porque ela teve uma problema de saúde na época e ele ajudou. Os porteiros do prédio já liberavam meu carro e eu tinha a senha da porta do apartamento. Tipo assim, gente, assim, né? Foi o único rolinho que contei para minha mãe, porque ele era diferente e eu tinha certeza que ia dar em algo. Mas ele tinha uma viagem marcada com os amigos e imaginei que depois da viagem íamos assumir o relacionamento. Ele foi para a viagem e qual foi a primeira foto que ele postou? Adivinha, gente? Com uma das amigas, assumindo namoro e falando que ama. Ha, 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 ha. Cada ha uma lágrima na gente. Namorou um tempo com essa guria, mas depois, com pouco tempo, ele namorou um tempo com essa guria, um pouco tempo. E hoje ele voltou com a ex, que ele sempre falava mal para mim. Enfim, alecrim do pântano. Gente, aqui a gente aprende muitas coisas. Cuidado com quem fala mal da ex. Se a ex é louca, a próxima louca é você. Não é mesmo? E aqui, ó, junta a história da Vitória, que volta com a ex, a minha, que posta uma foto um dia depois assumindo o namoro. Ai, querida, olha, o que eu posso dizer para ti, meu amor, a dona dessa história? Sinto muito, estamos juntas, pega aqui, toca aqui na nossa mão, tá? Quem já não passou por isso? Escuta esse episódio e se sinta acolhida. Meu Deus, aí vem a minha. Aí eu vou contar. E aí junta a outra história, junta essa. Cara, eu conheci um cara muito exatamente como eu queria. Eu vou começar igual. Gente boa, atencioso, se preocupava comigo. A gente passava finais de semanas incríveis. Ai, era maravilhoso, gente. A gente se dava super bem, tá? Brincadeiras à parte. A gente se dava super bem. E eu já estava num momento bem mais maduro, assim. Foi mais recente. Eu já estava num momento de vida mais recente, gente, assim, 2 anos, tá? Não é de agora, porque de agora, ó, tá mais parado que água de poço. Aí, a gente estava se curtindo muito, assim. E eu, tola, que esse erro não faço mais, eu não tive aquela conversa, sabe? Quando eu vi que eu realmente estava me envolvendo, que eu estava gostando, que realmente, assim, se rolasse alguma coisa, eu ia curtir, tentar, sabe? Aí, isso foi um tempo, assim, a gente ficou junto alguns meses. Aí eu ia lá, passava final de semana, tal, parará. E eu tava gostando muito, só que eu achei que ele tava na mesma vibe que eu. Eu achei. Até que um dia a gente tava conversando, num domingo, que eu tava me preparando para vir embora para casa. Aí a gente tava conversando, e eu achei que ele ia me contar alguma coisa, tipo, do que ele fazia fora dali, sabe? Porque a gente não tinha compromisso. Então, assim, ninguém falava da sua vida, de coisas que fazia nas festinhas lá fora, entendeu? Aí eu falei assim, não me conta nada que eu não quero saber, porque eu sou dessas, o que eu não sei, o coração não sente. Eu não quero saber. Daí ele falou assim, tá, mas tu sabe que a gente é só amigo, né? Putz. Eu lembro dessa frase, é igual botar uma adaga no meu peito. Eu jurava que ele estava na mesma frequência que eu. Porque a gente estava curtindo o rolê, entendeu? Tu sabe quando a gente tá curtindo o rolê. E aí, naquele momento, a minha cabeça parecia uma máquina de bingo de Las Vegas, com várias fichas caindo. Blim, 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 blim. Mano,
A gente não saía, a gente não ia dar uma volta da praia, a gente não dava rolê, a gente só ficava dentro de casa. Aí eu falei, acho que eu era pantufa, né? Aquela coisinha que só usa dentro de casa. Aí eu vazei. Eu nem sabia o que responder. Eu fiquei em choque. Eu vazei chorando, fui embora. Chorando, ele não viu, né? Eu fui para dentro do meu carro, chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu tava com meu coração partido. E aí, aí eu parei de falar, né? Meu modus operandi é esse. Paro de falar. Não conversei mais. Aí um dia ele me mandou mensagem e tal, daí eu tasquei ele. Eu não sou do textão, não sou de mandar textão. E aí eu falei para ele tudo que eu queria falar. Ai, sabe tudo que estava aqui na garganta? Que a gente guarda, gente, o que a gente guarda vira doença. Então eu botei tudo para fora. E aí ele não quis conversar comigo daquela maneira. Um outro dia a gente se encontrou pessoalmente, daí a gente conversou melhor. Mas eu vi que, tipo, ele tem os problemas dele, ele tem as ressalvas dele, ele tem as regras dele para namorar, enfim. Só que eu escolhi que eu não queria continuar aquilo ali se não fosse as claras, tipo assim, ó, para mim. Aí ele até me perguntou, Molly, ele disse, tá, tu quer namorar? Eu digo, não é questão de quero namorar, é questão de que eu estou aberta. Se eu estou aberta, me entregando para alguém que está fechado, a conta nunca vai bater. Então, se eu estivesse aberta e ele estivesse aberto e não desse certo, ok. Se eu estou aberta, ele está aberto e desse certo, ok também. Agora, se eu estou aberta e ele está fechado, não tem por que eu insistir. Nunca É o vai que a dar gente certo. fala aqui. Não ia, entendeu? Alguma coisa no momento de vida dele. Eu sei que não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Não é nenhum problema meu. Só que é o momento de vida dele. Agora, sim, vou dizer, evitei os lugares que eu achava que ele poderia ir, porque eu não queria vê-lo assumindo um namoro logo depois, entendeu? Eu fiz essas coisas porque, tipo, para me Ele assumiu o preservar. namoro logo depois? Hã? Não Ele assumiu o sei. namoro logo depois? Não, para minha sorte, ele não tem redes sociais, Ah, eu tá, não não. vou futricar, eu não fuxico, eu não mando mensagem, eu não pergunto, eu não nada. Entendeu? Acabou, acabou, acabou. Eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito Mas mal, tu porque eu fala. realmente. Só que eu acho que é que nem a primeira história. Tipo, eu criei uma expectativa ali que eu esqueci de perguntar se era a mesma, sabe? Eu podia ter economizado algum tempo ali de apego. Mas, enfim, eu gostava bastante dele. Mas uma coisa que já aconteceu comigo, e eu quero Peraí, só trazer deixa eu dizer. pra Aí um roda. dia, só deixa eu contar. Daí um dia a minha sobrinha perguntou por que eu estava triste. E aí eu contei para ela. E aí ela falou assim: tá, não liga para ele. Burro é ele. Clara Maria, 6 anos, ela tinha na época. Cara, eu tenho um amor pela tua sobrinha. Ela falou: Assim, burro ó, é ele. eu gosto realmente muito das três, assim. Mas a Clarinha, ela pega, pode pegar meu coração e dar pra ela. Assim. Ela Tudo dela. tem todo o lado de leão, assim, eu dei para ela. Porque ela é muito prática. E realmente, cara, eu tinha muito para oferecer, só que a gente tem muito para oferecer para alguém que talvez não queria receber naquele momento, ou nem sabe receber naquele momento. Ele não fez nada para mim, meu Deus, eu tenho um carinho enorme por ele. Ele não fez nada para mim, não é escroto, não é nada, ele é um querido. Só que naquela hora não bateu. O que eu deixo de mensagem é, meninas e meninos, deixem claro como vocês estão se sentindo, para não chegar lá na frente e ver que vocês estão sentindo sozinhos, sabe? Tu já namorou sozinha, Vicky? Não. Eu acho que eu também não. Mas eu queria trazer outra questão, que é o seguinte. Porque tu falou que tu estava mais madura e tal, e tu conseguiu, né, expressar o que tu estava sentindo quando, Uhum. né, tu sentiu que não era a mesma coisa, É né? quando eu percebi. Aconteceu comigo, vou contar também mais uma história minha. Meu Deus, né? Que o seguinte, eu era bem mais nova, faz uns 10 anos já, provavelmente. Eu tô com 31, provavelmente uns 10 anos. Eu tenho muitos amigos, eu já falei isso, né? Uhum. E aí eu comecei a ficar com um amigo meu. E assim, ó, gente finíssima.
Muito massa, muito legal mesmo, a gente é amigo até hoje. Só que os dois estavam saindo de um relacionamento. Ele muito longo, o meu não tão longo, mas muito não foi dolorido, porque quando eu terminei já estava resolvido, né? Mas namoros, né? E a gente estava naquela fase, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir, vamos curtir. Essa curtição, assim, durou 1 ano e meio. Mais do que o meu namoro. Legal. Diga-se de passagem. E nós ainda dizendo que não era nada sério, que a gente não namorava, aquela coisa toda. Só que assim, a gente não namorava, mas o combinado era um só ficar com o outro. A gente era novo, bem novo. Obviamente que nenhum cumpriu essas promessas de ficar um só com o outro. O famoso ficante Né? sério, isso não existe, gente. Só que assim, não era muito sério, porque ambos não ficavam só com os ficantes sérios. Que bom. É uma delícia. Só que daí rolava tudo que com um relacionamento sério, a parte ruim do relacionamento, cobrança, ciúmes, tudo rolava, entendeu? Mas aí no final, eu principalmente, eu me dei conta de que eu nunca disse para ele, por exemplo, eu não quero assim. Eu não estou satisfeita da forma que é. Eu sei que tu fica com as outras, eu sei, porque eu também fazia. Mas tu fazia para Então, responder o dele, não né, era... no final. Não? Mas é porque eu acho que a gente faz um pouco em função, assim. Eu acho que um pouquinho é. Tipo, Eu em acho que função. às vezes era, mas o início não É, era, não, no início sabe? não, mas depois, Às vezes depois era, no é. início não. É. Eu não sei dizer, porque faz muito tempo, né? E fazem muitos anos. E hoje eu tenho um carinho muito... Eu tenho um carinho por aquela época, porque foi uma época muito divertida, assim. A gente se divertia muito, né? Mas as vezes que a gente estava nessa questão de, tipo, com ciúme, com cobrança, eram partes que eram difíceis de eu lidar, porque eu não sabia lidar. Uhum. É foda. Por muito do não falar o que eu estava sentindo, por exemplo, eu dizia que eu não podia sofrer por aquilo, então eu fingia que não estava acontecendo. Eu acho que a gente tem um pouco de medo de perguntar e de expressar nossos sentimentos com medo do que o cara vai achar. Ou a mina, né? Enfim, com medo do que a outra pessoa vai achar. Porque vai achar que eu tô emocionada, vai achar. Cara, deixa achar. Porque é muito mais fácil tu expressar teus sentimentos e evitar uma dor maior lá na frente, quando tu já tá completamente entregue. Cara, nossa, E é outra, ruim. ser sincera conosco, né? Sermos sinceras Muito. conosco, porque assim, ó, eu não fui sincera comigo, né? Daí no final, tipo, putz, podia ter sido sincera com ele e comigo, É né? aquela história, a gente quer pagar de Podíamos, sabe? desapegada. A gente quer pagar de desapegada quando a gente não é. Então, gente, parem de fazer isso. Pelo bem de vocês. Se o cara, gente, se o cara ou a pessoa gosta de vocês, ele não vai querer perder. Agora, se pro cara ele gosta mais ou E se ele menos não ou não, gosta, ele vai embora. E graças a Deus. e se for mais ou menos, ele também vai embora. E graças a Deus, porque ninguém merece mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, a gente nasce, eu acredito em Deus, né? Eu, Renato. Então eu vou dizer uma coisa. Deus preparou um Eu banquete também. para todo mundo. Deus preparou um banquete para todo mundo. Para de pegar migalha achando que é banquete, gente. Tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Tá bom. Vai, próxima história. Bom, agora já contamos nossa, vamos para a sexta história, que graças a Deus não é Ai, nossa. Deus, eu até me afundei no sofá aqui, ó. Perdão, moça. Perdão, moça, mas essa aqui eu tô graças a Deus que não é minha. Meu Deus. Bora. E essa é Vai. longa, mas vamos lá. Em janeiro, eu conheci um cara que no início era um príncipe encantado. Parecia que tinha saído de um filme da Disney de tão perfeito. Eu odeio a Disney, só pra deixar claro aqui. Eu amo a Disney. Ele havia saído de um relacionamento, segundo ele, há 3 meses. Em fevereiro, eles mantiveram um relacionamento, tá? E não assumiam por respeito a esse relacionamento que ele tinha terminado há tão pouco tempo. Uhum.
Em fevereiro Ótima começaram desculpa. algumas brigas, mas eu sempre insistia porque eu gostava muito dele e senti uma conexão muito boa. Fizemos até viagem juntos. Um belo dia, olhei o Twitter da ex. Alguns dias depois, ela tinha postado algo sobre amor. Na hora falei com ele, ele negou. Jurou que não era para ele. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha. E fui falar com ela, com a ex. Ai, ai. Para ver se ela nos deixava em paz de vez, já que ele pedia tanto e ela não deixava. Pedia, claro que ele pedia. Então, descobri que eles haviam terminado, mas se encontravam sempre. Para ele pedir para ela parar. Fiquei uma semana. E ela não parou. Meu Deus! Depois de descobrir que eles haviam terminado, mas se encontravam sempre, fiquei uma semana sem conseguir viver. Fiquei acabada. Decidi dar fim nisso tudo. Mas por gostar dele, eu resolvi aceitar e continuar na amizade. Jamais, tá, gente? Jamais. Nunca façam isso. Gente, pau no cu não é amigo. Não, nunca. Claro que não deu certo e acabei voltando a encontrar com ele. Ele seguia dizendo que não tinha nada com ela. Domingo agora, mais uma vez no Twitter da possível ex, uma postagem, entre aspas, no shopping com o Mose. Eu também estava no shopping, pois tirei a história limpo. Encontrei os dois juntinhos, de mãos dadas. Ai! Fui muito idiota, Ai, mas fui lá e garota! disse: que bonito, hein? Jogou 50 reais. Ai, eu jogava. Não, não gastava com isso, não. Que bonito, hein? Não vale a pena. Mas, se você acha que não tinha como piorar, Ah, não. cheguei em casa e fui ver um filme na HBO. E o cara estava usando a minha conta para ver um filme. Meu, que filho de uma Enfim, mãe essa é a minha triste desgraçada. história de coração parecido. Coitadinha. Que cara Judiaria, desgraçado. né? Ai, sério. Que judiaria. Que Eu cara cortei uma desgraçado. parte, assim, porque ela me contou depois que quando ela chega e fala que bonito, hein? Ele olha para ela, depois de ter dito que a ex era louca, que não tinha nada com a ex, de que ele amava ela, depois de tudo que ele disse para ela, olhou para ela e falou assim: não tem nada para falar contigo. Tadinha, cara. Que pecado. Cara, isso não Ó. se faz com um cachorro, tá? Não, as pessoas não têm mais noção. É um egoísmo muito bizarro. As pessoas não têm noção do quanto elas podem machucar a outra. As pessoas elas não param para pensar, bom, se ela fizesse isso comigo, será que eu ia gostar? Isso chama empatia, né? Se colocar no lugar do outro. É um exercício tão simples, tão Empatia, simples. e é só necessário um pouquinho de noção para ter. É só um pouquinho de noção, sério. Pelo amor de Deus. E a Tu namorada quer ficar com as continuou duas, com tem a ele? culhão para dizer. Me dá o contato dessa namorada, porque eu Eu quero. continuei conversando com essa menina, infelizmente, né? Continuei conversando com essa menina, felizmente. E, infelizmente, ela me contou que, além da namorada continuar com esse menino, uma coisa que ela faz errado, eu falei pra ela também parar de olhar, é o Twitter É da menina, né? lógico, eu Porque não a olho menina, porra ela posta nenhuma. coisas. Ela posta coisas pra essa menina que, em tese, foi traída, porque o idiota é o Mose, né? Lógico, merecia ficar sem as duas. Mas não, ela continua com o Mose e fala mal da menina no Twitter. Twitter. Ai, gente. Que foda. Ai, gente. Infelizmente, é outra que daqui a pouco tá mandando história pra gente, quebrando o coração. Né? Mas aí, né? Ai, meu Deus, olha. Eu nem sei o que dizer, porque. Ah, Essa aí eu acho que a gente tem que pedir opinião pros ouvintes.
Eu achei. É porque né? Houve é uma uma história integração, assim. autoexplicativa, gente. É uma história autoexplicativa. Não tem muito o que Eu não dizer, tenho nem apenas o que falar lamentar. sobre ela, entendeu? Só não O seja cara essa é um babaca, pessoa. o Não, cara é um ó, assim, ó, babaca. e também assim, As gente. duas meninas estão doentes. As duas o quê? As duas meninas estão doentes junto com as relações que elas têm É com o cara lógico, babaca. lógico. E assim, ó, cara, não, não fica com ninguém que terminou ontem. Já aconteceu também de dizer assim, ah, Eu já contei aqui, né? Já aconteceu, eu contei aqui agora. Não faz muitos minutos. acabou de falar, eu já aconteceu também, eu tava mal gostando do cara também, só que o cara tava, tinha terminado há pouquíssimo tempo e eu tenho essa regra, assim, eu não evoluo nada que o cara terminou há pouco tempo, isso aí é bucha, entendeu? Ainda não tá resolvido, não gosto de gente não resolvida. Gasto muito dinheiro em terapia para me resolver, para ficar pegando gente mal resolvida. E aí o que que eu fiz? Eu respeitei, dei o tempo, dei o espaço, dei cada um na sua. Mas não deu um mês, guria, tava namorando outra. Eu falei, bom. Mas tudo bem, porque não era para mim também. Mas assim, ó, eu no lugar Não dessa tem nem o que menina dizer, aqui, Jonathan. eu vou ser bem sincera, no lugar dessa menina, eu ia ter levado susto lá no shopping. Porque eu não vou futricar coisa de ex. Não vou. Eu não vou futricar Twitter, Instagram. O meu ex-namorado, nunca entrei no Instagram dele. A não ser, até porque tá bloqueado, mas se. Quem é? Eu digo, pode entrar aí. Eu não entro, eu não quero saber, não quero. E assim, ó, foda-se, cada um vai ter sua vida, entendeu? Eu vou contar a próxima história. Também Por favor. é uma história longa. E atenção aqui nessa história, gente, sério. Aqui tem muitos gatilhos, tem muitos alertas. História 7. Essa aqui vamos alertar realmente, porque essa aqui tem alerta de gatilho de violência, tá? De abuso. Então passa aí alguns segundos, né? Se tu não quer escutar. Eu, que sempre me achei esperta e nunca gostei de rapazes mais novos que eu, acabei me envolvendo com um ser que de início me surpreendeu, encantou e me tratou muito bem. Conversávamos sobre tudo, éramos parceiros em tudo e quando estávamos juntos, as risadas eram presentes e frequentes. Logo veio o convite para morarmos juntos. Convite o qual teve até mesmo a parte formal em pedir permissão ao meu pai. E daí para frente as coisas começaram a escurecer. Começaram os ciúmes frequentes, com coisas que na minha cabeça não faziam o menor sentido, como quando eu cumprimentava algum velho amigo, ou mesmo na escolha da calcinha para praticar pilates, onde era uma aula individual e minha professora é mulher. Começaram gritos, sempre que ele bebia, evoluíam para empurrões, beliscões. Suportei por imaginar que as coisas poderiam melhorar, que talvez fosse a pouca idade dele ou apenas por estar bêbado. E assim se passaram muitos meses até eu perceber que eu estava vivendo um relacionamento abusivo, justo com quem eu mais confiei, com quem eu mais dei o braço a torcer. E na última noite recebi ele bêbado, ajudei ele a jantar, dei banho nele e no dia seguinte recolhi minhas roupas e fui embora, arrasada. Mas decidi e reconheci que mereço ser feliz e que felicidade vem acompanhada de paz. Aos pouquinhos fui reconstruindo meu coraçãozinho e minha vida. E hoje posso afirmar que estou na melhor fase da minha vida. Vocês conseguem enxergar aí Voltamos à como primeira história, né? voltamos. Voltamos à primeira história e voltamos ao primeiro episódio do canal Em Mulher, lá no 01. Porque, cara, tenham essa consciência do que tá certo e o que tá errado, sabe? No dia a dia de vocês, no dia a dia como casal. O que tá certo, o que tá errado. Eu até... E claro que Pode falar, Vicky. nessa história é gritante, né? Onde está o erro, onde estão as coisas, onde está ali o abuso e tal. Mas
provavelmente, aquilo ela fala, né? Começaram os gritos, começaram os ciúmes. Ele não começa com a mordida, ele não fala, né? Não começou com os empurrões e com os Não. beliscões. Começaram com os gritos, com os ciúmes, com a escolha de calcinha, com um oi para um amigo, né? Então, assim, ele dá indícios, né? Tá. Que vai ser um relacionamento abusivo ou que pode ser um relacionamento abusivo. Hoje, com tanta da informação que a gente tem e que a gente tenta passar, é importante a gente saber quais sinais eles são, né? Claro que nunca, nunca, jamais vai ser culpa da vítima, vai ser culpa de quem está Nunca. sofrendo abuso. Jamais, Nunca. jamais. Mas é claro que a gente tem que procurar o conhecimento para se proteger em alguns momentos. Então, nesse momento, eu diria para ela: que bom que tu foi antes. Porque normalmente não, mas tem muitos casos que essa história podia acabar numa morte dela, Em num muitos. feminicídio, e ela conseguiu ir embora antes. E assim, Ela ó. conseguiu ir embora antes. Então, que bom que ela conseguiu ir embora antes. E volta um pouco lá na primeira história também. Imagina se ela, saindo de uma situação dessa, de muito abuso, assim, a pessoa sai quebrada, não é só o coração, sai com o emocional quebrado, com o coração quebrado, com a vida quebrada, assim, sabe, gente? E vou dizer de cadeira, assim, de cadeira. E imagina se ela emendasse um relacionamento aí. O que ia ser o relacionamento dela, um novo relacionamento? Então, o que ela fez? Ela foi sábia, pegou esse tempo para ela, voltou, foi curar o coração dela, foi curar a vida dela, porque não é fácil, gente. Quem nunca passou por isso, talvez não, e espero que nunca passe, nunca vai entender. Eu mesma só entendi algumas coisas, e até por isso que surgiu o podcast, né, que a gente se uniu para fazer isso. Eu mesmo só entendi algumas coisas depois que eu vivi. Então, a gente tem que ter um pouco mais de compaixão, assim, de olhar para o outro e realmente ouvir a história, E sabe? Não acolher, né? acolher, não ouvir para responder, ouvir para acolher. Foi só o que eu disse para ela, eu disse: cara, sinto muito que tu passou por isso. Eu te entendo, sabe? Porque é muito triste. A gente E tem sente uma muito mesmo, muito. e eu sinto muito. E eu sinto muito porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. Não, E infelizmente não vai ser a última. não. Eu sempre dizia no ano passado, quando a gente tratava de abuso, eu sempre digo que no episódio posterior, né, no próximo episódio, a gente não tenha que falar sobre as mesmas coisas. Mas aí a Rê falou muito certo, a gente voltou no primeiro episódio. A gente voltou no primeiro episódio que a gente fez sobre abuso. É. E ainda está acontecendo, passamos um ano e ainda Que acontecendo. foda, Mas né? ainda trouxe uma história dessa. A gente E ainda trouxe uma história de abuso. E aqui não é só abuso emocional. Aqui temos vários tipos de abuso, né? Temos o vários. abuso emocional, Físico. físico É. e, cara, ele usa da família. Ele pediu permissão para os pais. Ela confiou nele. É. Então, é toda uma história de que qualquer pessoa acreditaria. Ela é uma vítima, porque eu também acreditaria. Claro, tá louco. E tem uma outra história que eu já vou emendar aqui, eu vou contar. Olha só. Porque junta aí, tá? Junta, porque eu quero dizer, olha como a gente deposita a nossa vida, a gente às vezes muda, geralmente é a mulher, né, que adapta a vida dela. Então pensem bem. Olha só, eu achava que ele era o amor da minha vida, mas descobri que ele estava me traindo há 2 meses com a minha amiga, que também era casada. Eles eram casados, tá? Que também era casada e tinha uma filha de 2 anos. Descobri porque os dois sumiram em uma noite e eu e o outro cara, né, o marido, fomos buscar o paradeiro deles. Descobrimos que estavam passando a noite juntos em um motel. Nós éramos noivos. Noivos, desculpa. Morávamos juntos há 3 anos. É casado, né, gente? No dia seguinte, quando ele voltou para casa, eu falei que já sabia de tudo. Ele negou, saiu de casa e 3 dias depois voltou e me expulsou de casa. Eu fiquei sem ter onde morar, porque a minha família não era da cidade.
A amante dele ficou sem ver a filha por quase um mês. Meu ex me deixou sem ter onde morar, mas para a amante ele alugou um apartamento no dia seguinte. Eu acho que combina muito com a história anterior. E Porque aí tem mais o abuso financeiro, né? aí, entendeu? Olha como os abusos se complementam, como te faz virar refém, né? Refém emocional, refém financeira, enfim, são várias dependências. Então, assim, nós vamos voltar a falar sobre isso mais seriamente em próximos episódios. Mas eu até comentei com a Vicky que essas histórias provavelmente a gente vai repetir num próximo episódio de abuso psicológico. Por quê? Às vezes as pessoas estão aqui vendo as histórias, como vão lá nos dates engraçados e tal, coisas mais leves, coisas que é mais fácil de ouvir, né? E quando fosse um episódio falando sobre abuso, talvez não ia dar o play, porque às vezes não quer ouvir que é isso que está acontecendo aí dentro da nossa casa, né? Aí a gente não quer ouvir. A verdade, a gente não gosta de ouvir. Por isso que pouca gente não faz terapia, não vai num psiquiatra se precisa, não vai buscar a si mesmo, porque é muito ruim ouvir verdades que doem. Aí eu falei para Vi que eu acho que é importante colocar essas histórias aqui, histórias mais pesadas e verdadeiras e realistas e graves, porque às vezes a pessoa está aqui e ela precisa ouvir isso. Então, se tem alguém que está ouvindo isso e Tem o talvez gancho, precisa, né? eu acho que tem o gancho. Isso não quebra só um coração. Isso quebra uma vida inteira, isso quebra planos futuros, isso quebra. É um quebrar tão profundo que é muitos anos de terapia. No meu caso, assim, 6. Mas, assim, a nossa busca pela gente mesmo nunca pode parar, independente de ter ou não ter um parceiro, tá? Que fique esse alerta aí. E claro que sempre que acharem que estão sofrendo abuso, não tiverem para quem recorrer, além, né, de todos os números de emergência, de ajuda, a gente também quer ser um ponto de ajuda para vocês. Não no sentido, mas de escuta mesmo, assim. De escuta. Até de escuta, né? Tem A uma gente também ferramenta. pode aconselhar em procurar uma ajuda, em procurar uma terapia, ser uma rede de apoio, né? É para isso, na verdade, foi para isso que o sonho da Renata começou. E claro que eu e a Mari, a gente se juntou a esse sonho, fizemos dele nosso, mas foi para isso que o sonho começou, assim, para a gente ser também a rede de apoio, para as pessoas entenderem que isso também é abuso, para as pessoas conseguirem sair disso. E Tem eu falo uma. pessoas porque não são só mulheres. O programa é em mulher, mas a gente, no decorrer de todo o programa, a gente entendeu que não são só mulheres, né? E a gente quer ser uma rede de apoio para pessoas. Isso. Né, dona Renata? Tem uma ferramenta, eu toda quinta-feira eu tô aqui realizando um sonho mesmo, porque no começo, gente, é por isso que a gente contou antes que a gente contava as nossas histórias e não dizia que era nossa. Porque tu tem vergonha, tu tem medo, né? Tu não quer assumir aquilo. E tem uma ferramenta de cura emocional mesmo, que é escrever. Então, assim, a gente deixa o nosso espaço aberto. A gente nunca falou para ninguém nenhuma identidade, isso não existe. A gente deixa nosso espaço aberto para que vocês possam escrever. Escreve o que vocês estão passando, sabe? Manda pra gente lá no direct, tá tudo certo. E tem uma coisa muito Foi uma coisa que me curou, assim, porque massa da gente, que a gente não passa para nós mesmas os nomes de vocês, por exemplo. A Renata não sabe quais histórias eu recebi, de quem foram, né? Sabe quais eu recebi, mas não sabe de quem foram. Igualmente eu dela. E a gente não se pergunta, essas coisas a gente realmente quer passar as histórias para que nada aconteça novamente. Isso. Né? A gente quer passar a informação. Isso, e assim como para mim, lá no começo, para Vicky, para Mari, a gente escreveu as nossas dores,
e ajudou a gente a curar um pouquinho, tanto que agora a gente está aqui contando a nossa história sem se esconder atrás de do anônimo, porque a gente não tem mais medo, essa ferida que foi curada dentro da gente, justamente porque a gente falou sobre ela, porque a gente escreveu e botou para fora, sabe? Não guarda nada, tudo que a gente guarda vira doença. E a gente merece ter uma vida plena, lembrem-se, nós merecemos o banquete, todo mundo nasceu para o banquete, não aceitem migalhas. Com certeza essas duas histórias são histórias, eu gosto de dizer, de livramento, né? Eu tenho certeza que o momento da vida delas ainda não chegou e vai chegar e vai ser maravilhoso, porque elas se foram atrás para se descobrir, para se curar, né? Para isso que a gente está aí. Contem conosco. Bom, isso aí. E para a gente não terminar o episódio numa frequência muito baixa, né, dona Renatinha? A gente vai contar uma história. São duas histórias, na verdade. Uma a gente vai contar e a outra, um participante especial conhecido dos ouvintes mais Quem é ouvinte e antigo antigos. vai lembrar. Ai, eu realmente ajudei na escolha da história. Porque essa pessoa, ela consegue ter o coração partido em milhares de pedaços. Mas primeiro conta a história, depois tu introduz. Um dia eu quero trazer a história de vida dessa pessoa aqui. A história dele é animal. Eu queria trazer a história de vida dessa pessoa. Conheço a história dele. Mas, por enquanto, eu vou trazer a história 8 e depois ele traz a história dele. Isso. Tá? Vamos lá. Não é nem a história 8, né? A história 16, tanto que a gente contou a história nossa. Já tem 1000 histórias. 30. Bem, bora. Essa aqui, a gente teve um problema. Porque assim, a gente é bastante empática, tá? Foi foda. A gente segurou pra não rir nessa, porque, cara, essa foi foda, tá? Foi foda, cara. Foda. Mas bora, vamos lá. Pra mostrar que homens também choram. Vamos lá. Cara, minha ex-mulher terminou comigo um dia antes do meu aniversário. E se não bastasse, ela me deu de presente uma mala. Acho que foi para ajudar a pegar as minhas coisas e ir embora. Hoje eu acho engraçado, mas foi uma bad sem fim. E se homem não sofre, eu sou um menino, então. É muito maravilhoso, ele é muito legal. Porque levei quase um ano para me recuperar 100%. Essa é a minha triste história de coração partido. Gente, vocês estão entendendo? Cara, eu vou te dizer. Ela deu a mala para te ajudar, com certeza. Vocês estão entendendo? Mulher não faz nada sem pensar. Mano, ele fez aniversário, ela terminou um dia antes e ela deu de presente para ele uma mala. Gente, eu assim, ó, eu não falei para ele, eu disse, poxa, sinto muito, porque eu não queria ser desrespeitosa. Mas eu dei uma, tipo assim, é muito irônico. E eu ri com respeito. Quero dizer para ele perdão. Eu ri com respeito, e até porque ele disse que hoje ele acha engraçado. Mas ela foi foda, que foda, né? Porque ele é um querido. A gente não sabe o contexto todo, tal, mas ele é um querido e ele gostava dela. Entendeu? Eu ri porque, mais uma vez, eu não sei quem é, né, Renata? A gente não passa essas coisas para uma para outra. Mas, por exemplo, assim, ele conta e ele dá risadas no meio. Ele deu eu não sei se cada kkk é uma lágrima. Cada K é uma lágrima. Eu não sei se cada kkk é uma lágrima. Mas, assim, ó... Cara, é muito engraçado. Porque, ele foi assim, ó, Renata, a gente fala muito que a gente é debochada, né? A gente é debochada, mas terminar com o cara e dar uma mala pro cara é o cúmulo. Tipo, querida, eu sei que tu não tem uma mala pra levar tuas coisas embora. Eu vou te dar. Pra ti. Tadinho, cara, tadinho, tá? Olha, tadinho, gente. Isso não se faz. Mas fica a ideia, né, gente? Fica a dica. Isso não se faz. Só que o boy não tem a mala. Que horror, gente. Agora,
Isso ali que a Vicky estava falando. Nós vamos terminar esse programa, Não, gente. não, peraí, que eu tenho mais opiniões. Tem o quê? Minha ex-mulher. Não era namorada. Não, era mulheres, zero casado. Ela realmente sabia que não tinha mala ou queria ficar com as malas que ele tinha. Cara, que foda. Sério, eu me solidarizo. Me solidarizo. Quero dizer que sinto muito, mas fica a ideia. Ô, Vicky, agora a gente vai... O teu microfone está desativado, só para te falar. A gente vai agora Sem finalizar, né? Já dela, estamos... mais uma vez, está participando do nosso podcast. Ah, queria já desisti já de cortar os latidos. Agora, gente, quem estava lá no episódio de Dates Constrangedores, lembra do nosso querido amigo O Pequeno Polegar? Que ao invés de lubrificante passou sandal. Essa história é maravilhosa. Então, quem ouviu vai lembrar, porque é inesquecível essa história da Mary Jane. E aí, quem não ouviu, por favor, vale vai muito a ouvir. pena ouvir. Vai ouvir. É o final do episódio, é o primeiro episódio de Dates Constrangedores. E aí, quando a gente pensou nisso, ele respondeu o meu story assim: vixe! Quando eu pedi as histórias, daí eu falei, pode ir contando. Daí ele disse, mas quanto tempo tu tem? Porque eu tenho muitas. Daí aí eu falei, escolhe. Entramos em reunião. E aí entramos em reunião e escolhemos essa história que vamos passar para vocês. Ó, e aí eu falei para ele, podemos botar o áudio de novo para relembrar os velhos tempos? Aí ele pode, aí ele mandou o áudio. E, gente, eu ri muito com o começo do áudio. Vê se vocês conhecem quem ele está falando no começo, mas depois não sou eu. Opa, já falei que é eu. Opa, eu paquerei o amigo o Pequeno Polegar. O Paquemê, ele mora muito longe, mas eu paquerei o Pequeno Polegar. Gente boa pra caralho. O que eu ia fazer lá? Até me perdi. Não sei, Renata. Não, é porque ele começa, não, é parte porque ele começa fazendo piada comigo e aí depois ele conta a história que nada tem a ver comigo, até porque não estou no Canadá. Será que ele estava falando de Luísa, a que está no Canadá? Você lembra desse meme? Tu lembra desse meme? Ai, pior que lembro. Lembro porque eu sou tão velha quanto tu. Legal, né? Eu tenho 3 aninhos a mais, né? 4 quase. Mas seguinte, assim, as histórias são muito boas e eu peço encarecidamente que se vocês quiserem mais, ele tem muito mais. A gente pode fazer um episódio só Então, com ele. por favor, assim, eu acho, ele Até era para pra lavar ser a um alma. convidado. Né? Só que a gente não traz homem, só que Era pra ser assim. um convidado. Só que assim, ó. Só que assim, ele. É que o espírito dele não é masculino, ele não É é, não verdade. é muito masculino. Ele tem o muito aforado, entendeu? Ele não é muito. Ele tem uma cabeça. Ele O cara tem uma. sofre, o cara chora no banho, entendeu? Ele é maravilhoso. E o que eu ia te dizer. E eu acho que é legal fazer um episódio só contando histórias dele, porque a gente meio que lava a alma, né? Saber que entre 1000 mulheres, pelo menos um homem está sofrendo é muito bom. Então vamos, porque... Ficamos com o áudio do Pequeno Polegar. Ficamos com o áudio do Pequeno Polegar, da história dele com a Luísa do Canadá. Não é Luísa, gente, eu tô só falando do meme que rolou. Já pensou se é Luísa o nome da guria? Não é, Luísa, fica tranquila. Ah, então tá bom. Então, fiquem aí com a história do Pequeno Polegar e da Luísa, que tá lá no Canadá. Um beijo, obrigada por mais esse episódio. Querendo contar a sua história, mande, porque eu adoraria fazer outro episódio. E procurem esse meme no Google. Procure esse meme no Google, você que tem menos de 32 anos. E querendo contar a história de vocês, é só mandar, tá bom? A gente vai encaixar em algum episódio. E se quiser contar as suas desventuras amorosas, a gente vai adorar contar também. Porque eu quero mais um episódio desse, que eu curti.
Eu gostei também, achei o máximo. É bom demais Mas saber que a fiquem gente não aí tá com esse sozinha, episódio. né? Que às vezes eu Exatamente. sofro, eu acho que Eu fico só eu feliz, sofro. Mas eu fico feliz em reconhecer que eu também sofri Viu, Vitória? ontem. Tivemos Eu não era evoluções tão hoje. ruim. Eu era uma pessoa legal, sempre fui uma pessoa legal. Eu mentia pra mim mesma. É isso, gente. Sejam sinceras com vocês. Um abraço, um beijo. Fiquem agora com o pequeno polegar. A Heloísa, que está lá no Canadá. Um beijão. Um beijo! Tchau, galera. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Novamente aqui quem fala é o contador de histórias misterioso que ajuda uma dessas meninas que faz esse maravilhoso podcast que nos entretém e nos ensina um monte. Vim hoje para contar mais de uma das minhas histórias. Hoje não vai ser sobre um pênis sujo de protetor solar, mais conhecido como sandal, mas sim sobre amores. Eu tenho uma história de uma menina que ela mora em outra cidade, ela faz um programa de podcast, não vou falar o nome, tem cabelo curto, gosta de viajar, come salgadinho nos finais de semana e tem uma rede nessa casa. Mas não é essa história, errei. Enfim, acho que uma das minhas primeiras histórias que eu acho mais engraçada foi quando eu amei sendo amante. Eu me envolvi com uma menina em meados de 2015, 16. Tudo começou, eu tava na casa do meu pai, no Dia dos Pais, e ela me mandou uma mensagem, despretensiosamente, contando de um sonho que ela teve comigo, do qual o sonho não tinha nenhum nexo, que ela sonhou que tava em cima de um caminhão, e eu tava junto, e tinha uma caixa de elétrica, caixa de banco, enfim. E ali a gente começou a conversar, eu tava voltando pra minha cidade, na cidade que eu moro hoje, da qual eu não posso dizer, mas fica numa região ao sul do país. E começamos a conversar, e uma conversa muito boa, sabe quando o feeling bate de conversa? Acho que quando a conversa bate, o resto é inerente. E a gente conversou, depois descobri que eu já tinha conhecido ela em meados do início do ano, na casa de um amigo, então a gente tinha amigos em comuns. Foi dali que eu descobri de onde eu conheci ela. A gente começou a conversar e aí ela tava na cidade, a gente acabou se encontrando. E bateu, tipo pênalti do Ronaldinho Gaúcho no Penta. Bateu forte, a gente se envolveu e o mais louco de tudo é que a gente se envolveu durante um mês. Mas foi um mês ao ponto da minha mãe comprar 3 pedaços de torta. Eu me tava assim, mãe, por que tu comprou 3 pedaços de torta? Ela, um pra mim, um pra ti e um pra... Como é que é o nome que eu vou botar agora? Pra Jean Grey. Sei lá, não vou dizer nome, né? Vai que tá ouvindo. E a gente se envolveu durante um mês. Entretanto, todavia, porém, todas as vezes que a gente se via, ela chorava. Por quê? Porque eu era amante. Ela namorava. Ela estava se preparando para ir, depois desse um mês, ir pro Canadá. Ver o atual, do qual ela tinha um relacionamento bem complicado, talvez até um pouco abusivo. Mas a gente se envolveu, onde eu tive histórias de transa loucamente com essa menina. Foi mais um envolvimento sentimental do que físico, e no fim das contas terminou eu fugindo do trabalho para dar tchau para ela na rodoviária enquanto ela pegava o ônibus para ir para Porto Alegre e depois pro Canadá. Puta, falei uma cidade. Enfim. E bem cena de filme. Chorei litros. Passei meses mal, a gente ainda se falava de vez em quando, até que chegou um ponto de uma inauguração de uma boate aqui na cidade, e eu bêbado tomei, nunca tomem crianças, suco de uva natural com vodka, não tomem. Eu tomei isso e 2 amigos meus tomaram doce, eu não tomei doce, eu tomei isso, eu fiquei mais louco que eles. Enfim, acabei na frente da boate, chorando do lado do carro e fazendo um roaming internacional para o Canadá, tentando falar com ela. Do nada, quando eu olho, tá os meus amigos me cagando pra falar assim, para de jurar que tu é amante. E essa é a minha história, essa história é maravilhosa, eu acho mais ou menos isso. Beijo, pessoal! Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história,
Nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!